Depois de se manter em silêncio por alguns dias em relação à eleição de Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro lembrou esta semana da fala do democrata sobre a possibilidade de adotar sanções econômicas caso o país não adote medidas que impeçam o avanço das queimadas na Amazônia. Declaração do presidente Jair Bolsonaro, por sinal, polêmica. A gente lembra aqui, só na diplomacia não dá. Depois que acabar a saliva, tem que ter pólvora. Não precisa nem usar a pólvora, mas tem que saber que tem. Pois é. Esse comportamento do presidente Bolsonaro em relação aos que considera adversários ideológicos impacta na relação entre Brasil e países governados pela esquerda? Bom, como que isso pode refletir aqui no Brasil? A gente conversa agora sobre esse assunto com o professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais, o cientista político Felipe Ramos, nosso convidado no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. A gente já ouviu várias versões a respeito dessa relação entre Brasil e Estados Unidos, de que, independentemente de quem se elegesse por lá, fosse Trump ou Joe Biden, a relação comercial, por exemplo, continuaria a mesma. Até porque os Estados Unidos são um grande parceiro comercial do Brasil. Não haveria por que deixar de continuar sendo esse parceiro. Mas, do ponto de vista da reputação, como é que o senhor avalia? Em que papel o Brasil se coloca hoje com essa postura ideológica e que, de certa forma, estremece as relações? A gente pode afirmar assim? Sim, com certeza. A fala, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, a respeito da pólvora, foi uma declaração considerada muito atípica para as relações internacionais, principalmente se tratando de uma relação com a principal potência político-econômica e militar do mundo, Então, obviamente, é algo que causa insegurança a nós brasileiros, mas, obviamente, o presidente não tem a intenção de gerar nenhum tipo de conflito bélico, como já circulou aí pelas redes sociais. Me parece que a intenção do presidente é justamente aumentar a margem de barganha com o presidente norte-americano. Isto é, quando você ameaça muito as relações com outro país, e sabendo que o Joe Biden vai receber um país também com muita divisão, há recontagem de votos, há problemas internos de divisões políticas que ele precisa resolver, a última coisa que o presidente eleito Joe Biden, quando tomar posse, vai querer é um conflito com o maior país da América Latina, o maior país da América do Sul, Então, isso dá uma certa margem para o presidente Jair Bolsonaro de aumentar a sua barganha com o novo presidente norte-americano. Então, em grande medida, ele fala para o público interno, para a sua base de apoiadores aqui no Brasil, e em outra medida, ele quer aumentar a barganha com os Estados Unidos. O que o embaixador americano no Brasil já percebeu e já respondeu no mesmo dia, de forma indireta, postando um vídeo dos US Marines, que são os corpos de elite da Marinha Americana, e mostrando que os Estados Unidos também têm pólvora, também estão preparados para isso. Mas é uma escalada de um conflito, vamos dizer assim, verbal, retórico, que mostra que o Brasil quer essa posição, vamos dizer, de negociação com o novo presidente. Os militares brasileiros são muito pragmáticos. O Brasil tem relações muito importantes, como você mencionou, Jefferson, na economia. É o nosso principal parceiro para produtos industrializados. Nosso maior parceiro comercial hoje é a China, mas nós vendemos para a China basicamente commodities, produtos primários. Nosso principal parceiro para produtos industrializados ainda são os Estados Unidos. As indústrias brasileiras sabem disso, são um grupo de pressão que irá pressionar o presidente brasileiro a manter uma relação pragmática com os Estados Unidos, e o Joe Biden tampouco é um presidente, vamos dizer assim, como às vezes na comparação com o Brasil, se coloca que ele é mais progressista do que o Trump e, portanto, ele seria de esquerda. Mas ele não é de esquerda, ele é um defensor do capitalismo, ele é um defensor das relações de mercado, ele é um liberal. No Brasil, se a gente fosse comparar, ele estaria muito mais próximo, vamos dizer, de um PSDB do que de um PT. Então, não é uma relação
entre esquerda e direita necessariamente nos Estados Unidos, como a gente, né, tem no Brasil. Eu fico imaginando, muitas vezes a comunidade internacional enxerga o Brasil como um governo exótico, mas com o apoio, digamos, entre aspas, não é, dos Estados Unidos, tendo à frente o Trump, que também poderia ser encarado como um governo exótico, o Brasil, eu não estou sozinho. Só que agora com a derrota do Trump e a possível, provável, não é? Se bem que talvez ainda seja judicializada essa disputa lá nos Estados Unidos, mas tudo indica que o Biden foi eleito e vai assumir o poder lá. O Brasil, ele corre o risco de se isolar nessa comunidade internacional, professor? Bom, na verdade o Brasil já está isolado, né? Como você mencionou, o Brasil tinha o apoio do Trump, mas não tem um apoio muito significativo como já teve, e isso independente de ser governos de esquerda ou direita. O Brasil sempre foi um ator importante nas relações internacionais pela sua capacidade justamente diplomática. O Brasil não tem o poder econômico das grandes potências mundiais, não tem o poder geopolítico, militar das grandes potências mundiais, mas foi um Estado, por exemplo, importante para a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, com o protagonismo do brasileiro Oswaldo Aranha. Né? O Brasil é o primeiro a dar a sua mensagem na Assembleia Geral das Nações Unidas. Né? Isso é uma tradição da ONU. Né? Todos os anos, o Brasil, o mandatário brasileiro, é o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU como reconhecimento, né, desse soft power brasileiro, né, desse poder brando, desse poder cultural que o Brasil tem na sua diplomacia reconhecida por ser profissional, por ser técnica e por ser um país neutro que ajuda a mediar conflitos, que liderou as tropas de paz da ONU no Haiti. Né? Então, o Brasil sempre foi isso, né? Um líder da América do Sul, um líder do Mercosul, como foi líder também da Unasul, da qual o Brasil já se retirou com o governo Bolsonaro. Então, o Brasil sempre foi considerado um país que o único ativo que o Brasil tinha era justamente sua capacidade diplomática. E isso presidentes como Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, em diferentes posições políticas mantiveram. Com o Bolsonaro, nós tivemos problemas com nossos sócios estratégicos dos BRICS. Né? O país tem apesar da China ser o nosso maior sócio comercial, o governo Jair Bolsonaro é declaradamente anti-China, né? O chanceler faz declarações contra a China, os filhos do presidente fazem declarações contra a China. Nós temos relações também estremecidas com a Rússia, devido à questão da Venezuela, né? A Rússia apoia o governo de fato de Nicolás Maduro, né? E o Brasil tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, uma tentativa até mesmo de derrubar, né, o que é considerado o ditador, né, venezuelano Nicolás Maduro. Isso gerou uma relação estremecida com a Rússia. Nós temos relações muito problemáticas hoje com nossos vizinhos. Né? O presidente do Brasil jamais falou com o novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O Brasil tomou uma postura na Bolívia contra o presidente Evo Morales quando houve a queda do presidente, e um apoio muito forte à presidente que tomou, né, a posse. Agora nós tivemos uma nova eleição, não há relações aí à vista entre o novo presidente eleito da Bolívia e o presidente do Brasil. E são vizinhos que nós temos fronteiras, são vizinhos importantes. A Bolívia fornece gás para São Paulo, para a indústria paulista. Então as relações muito ideologizadas, sem pensar no foco comercial, pragmático, os interesses do nosso país, né, acabam afetando bastante, né, a nossa segurança, até mesmo energética, como no caso da relação entre Brasil e Bolívia. Né? Então, o Brasil já está bem isolado. Agora, como você mencionou, com a saída do Trump, né, ainda está esse problema aí de judicialização da recontagem dos votos, mas muito provavelmente, né, os maiores meios de comunicação e os maiores líderes mundiais, inclusive, já parabenizaram o Joe Biden, né, como presidente da França, Angela Merkel na Alemanha, etc. Então, é bem provável que esse seja o novo cenário, e isso vai tornar o Brasil, de fato, né, o presidente mais exótico do mundo, talvez aí em comparação com o Rodrigo Duterte das Filipinas, né, que defende também fuzilamento de pessoas na rua, etc. Então, teremos aí esse cenário em que o Brasil estará muito próximo aí do cenário Filipinas. O que não é nada favorável, não é, ao Brasil, essa posição em que ele assume agora de isolamento, de ataque a esses movimentos mais liberais. Enfim, o senhor acredita que o Brasil seja capaz de promover algum tipo de mudança de postura para
tornar essa atmosfera política internacional mais palatável depois da eleição de Biden? E que caminhos seriam esses? Vai ter que, né, mudar, né? Essa é a resposta, porque a pressão, né, concreta é muito forte. O governo ele tem uma política externa. O governo tem várias alas, né, por assim dizer, e há alas em que há um pragmatismo, né? Na condução da economia, por exemplo, há um pragmatismo, né, com o Paulo Guedes, a relação com o Congresso, a aprovação de reformas, como a reforma da Previdência, né? Então, há pragmatismo no Ministério da Infraestrutura, né, com o ministro Tarcísio, né, também um militar. Então, há áreas em que o governo é bastante pragmático. Infelizmente, as relações internacionais foram alocadas, vamos dizer assim, para essa ala ideológica, né? O ministro das Relações Exteriores é um seguidor, né, do astrólogo Olavo de Carvalho. Então, há uma ala realmente ideológica que tomou certos espaços no governo, e uma delas é as relações exteriores, que tornou o Brasil um ator atípico no cenário internacional, porque o Brasil nunca foi, vamos dizer assim, ultra-ideológico em suas relações internacionais. Mas há uma necessidade de pragmatismo. Quando o governo disse que ia mudar a embaixada do Brasil em Israel, né, de Tel Aviv para Jerusalém, que é um fenômeno que seria um movimento que na prática indicaria que o Brasil não reconhece mais a solução de dois estados no conflito Israel-Palestina e que toma o lado de Israel contra a Palestina. O Brasil declarou isso, né, mas na prática não fez isso, né? O governo critica muito a China, mas é o nosso maior parceiro comercial e a grande pressão dos nossos exportadores, de grandes empresas exportadoras de minério, de soja, né? Então, o governo acaba, na prática, falando bastante e fazendo menos. Não que falar muito, né, não tenha ações, não tenha consequências reais. Tem, porque a gente acaba não conseguindo aumentar a parceria, aprofundar os laços, aumentar as exportações, conquistar mais mercados, justamente por causa disso. Mas a manutenção do existente acaba acontecendo, como é no caso da China. Então, no caso dos Estados Unidos, com certeza isso deve acontecer também. O Joe Biden, como, né, essa declaração sobre a Amazônia, por exemplo, alguma mudança ocorrerá no governo dos Estados Unidos em política externa, né? E uma que se espera é justamente a volta da agenda ambiental com o Joe Biden, a questão da mudança climática, a proteção das florestas. Outra questão é a questão de direitos humanos e a defesa da democracia, né? O Joe Biden muito provavelmente criticará a China, países como a China, pela questão dos direitos humanos da democracia, questão de Hong Kong. Então, a questão da minoria muçulmana da China, né, que sofre prisões em massa. E isso pode acontecer também com o Brasil, se, por exemplo, o Brasil mantiver declarações em defesa da ditadura militar, em defesa do fechamento do Congresso Nacional, etc., etc. O Brasil pode ser fortemente criticado pelos Estados Unidos, e isso enfraquecer as nossas possibilidades de um tratado de livre comércio bilateral, negociações tarifárias, né? Então, as declarações não deixam de ser reais, não deixam de ter efeitos. Ou seja, não estariam descartadas declarações de críticas ao Brasil por parte de Biden logo de imediato, mesmo levando em conta que o Brasil tem seu peso, não é? Continua sendo uma das maiores economias do mundo, o segundo país mais populoso das Américas, mas o senhor acredita que o Biden ele possa vir a atacar Bolsonaro logo de imediato? Eu imagino que ele vai tentar determinar as prioridades de política externa. E as prioridades de política externa dos Estados Unidos não encaixam, vamos dizer assim, a América Latina. Não sei, talvez a questão ali de Cuba e Venezuela. O Brasil não é prioritário diretamente, a não ser indiretamente como ator que pode ajudar a Venezuela. E os Estados Unidos sabem disso, sabem que o Brasil é um ator importante para a questão da Venezuela, né? Então, eu não acho que o Biden vá querer, vamos dizer assim, criar uma declaração imediata que aumente essa predisposição à reatividade que o Bolsonaro já demonstrou que tem, né, com essa declaração da pólvora. Então, eu imagino que o Biden não vai fazer isso imediatamente, até porque a prioridade que ele vai estabelecer vai ser, com certeza, a retomada, né, da relação com a OTAN e com a União Europeia em um sentido positivo, de cooperação com Merkel e Macron, né, na Alemanha e na França. A questão da China é algo interessante, porque é algo que
o governo Trump mudou realmente o paradigma norte-americano, e por mais que o Biden mude, vamos dizer assim, a intensidade do conflito com a China, não será revertida a uma relação amistosa como havia até o governo Obama, né? Isso aí acho que se tornou algo mais estrutural na política americana e mais bipartidária, não consenso bipartidário. Mas a questão de Coreia do Norte, o Irã vai mudar novamente, né? Acho que os Estados Unidos tende a voltar à negociação nuclear com o Irã. Israel-Palestina tende a voltar a defender a solução de 2 estados. Síria, né, algum engajamento para retirar a Rússia daquele espaço. Essas são as grandes prioridades. Então, o Brasil é basicamente como o Brasil pode ajudar a Venezuela, e a questão da agenda ambiental, que vai ser uma agenda internacional dos Estados Unidos, vai ser direcionada para o Brasil. Agora, se o Brasil reagir muito mal, né, a isso, ao invés de entrar nas negociações, de mudar um pouquinho as declarações, como o vice-presidente Hamilton Mourão, a ministra da Agricultura Tereza já fazem, né, se o chanceler e o presidente não fizerem um bloco, né, com a ministra da Agricultura e o vice-presidente, aí eventualmente o Biden vai provavelmente mostrar um pouco da força que os Estados Unidos têm, fazendo declarações mais fortes em relação ao Brasil. E a gente vai continuar sendo visto como um país exótico, simplesmente. O que é lamentável. Professor, muito obrigado. Felipe Ramos, professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais, cientista político Felipe Ramos, conversando conosco aqui. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, professor. Bom dia, Jefferson. Obrigado. É mais um bate-papo que vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 8h50 na Tarde FM.